Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando uma sequência de aulas aí que nós vamos estar falando sobre a evolução biológica, né, ou também conhecida como evolução orgânica, que é um dos temas, um dos assuntos aí mais importantes, mais apaixonantes aí dentro da biologia. E assim, eu pus esse título aí já para vocês, né, Evolução, o sentido da biologia, porque eu acho que é interessante chamar atenção aqui para essa declaração de um dos grandes geneticistas aí, né, muito respeitado aí pelos biólogos, que é o Dobzhansky. E o Dobzhansky ele escreveu: nada faz sentido em biologia exceto a luz da evolução. Então, Dobzhansky foi um geneticista que viveu no século XX. Ele nasceu em 1900, morreu em 1975, né? E em meio às suas pesquisas e todo o conhecimento aí que ele trouxe, que ele acabou trazendo a biologia, tanto no campo da genética quanto da evolução, em um dos seus artigos, um dos últimos aí da sua vida, um dos últimos livros e artigos que ele escreveu, ele fez essa declaração que está aqui, tá? E essa declaração eu acho legal para pensar aqui tudo que nós estudarmos na biologia e que nós associado a esse conhecimento, nós tivermos um olhar dos processos evolutivos, aquele conhecimento passa a ganhar mais sentido, mais significado. Então eu espero que ao longo dessas aulas aqui que nós vamos ter, ao longo dessas videoaulas, essa sequência toda aí, vocês consigam entender alguns dos conceitos mais importantes do campo da biologia evolutiva, tá? E que vocês com isso consigam enxergar um pouquinho melhor, com outro olhar, todos os conhecimentos do campo da biologia, tá bom? Então venham comigo, vamos começar então estudando aí o conceito de evolução. Vamos junto, gente. Bom, gente, para começar essa nossa trajetória, eu vou só mostrar para vocês algumas coisas, algumas pesquisas que eu fiz há um tempo atrás, né? Para poder entender como é que a palavra evolução está associada além do campo da biologia, fora do campo da biologia. Então vamos entender que a palavra evolução não é uma palavra específica da biologia, é uma palavra que é utilizada em muitos contextos diferentes. Então é importante que a gente tenha noção desses contextos para que vocês não façam confusão depois com o conceito de evolução no campo da biologia, tá bom? Então, por exemplo, nesse site que eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, esse site é de uma clínica e consultoria chamada Evolução. E o slogan que estava aqui no site é pelo aprimoramento do ser humano. Então reparem que a clínica, com o nome Evolução, traz a ideia de que se você se consultar, fizer um tratamento com eles, você vai se aprimorar, você vai melhorar, você vai se aperfeiçoar, tá bom? Então, interessante esse primeiro significado que pode aparecer associado ao termo evolução em alguns contextos como esse, por exemplo. Gente, um segundo exemplo aqui, encontrei há um tempo atrás um site de um instituto chamado Instituto Evolução, que oferece aí a seus clientes cursos de tecnologia. E achei curioso aqui o slogan desse instituto: os melhores cursos de tecnologia estão aqui no Instituto Evolução. Ou seja, novamente, o sentido de que se você vai estudar nesse instituto com esse nome, Instituto Evolução, você vai estar realizando os melhores cursos disponíveis no mercado. Então, novamente, a ideia de que evolução tem a ver com algo que vai melhorar, vai aperfeiçoar, vai te levar a progredir em algum aspecto da vida, nesse caso, no campo aqui da tecnologia, tá bom? Pessoal, aqui um outro site que eu vi, isso já faz um tempo também, né? Em que eu encontrei esse termo evolução, falando aqui da evolução das obras do metrô de São Paulo ano a ano. E aqui, lendo rapidamente o texto, né, nós enxergamos aqui a rede metroviária da cidade de São Paulo, que transporta 7,2 milhões de passageiros por dia, está em plena expansão. Então, isso é uma palavrinha que aparece aqui, que a gente pode associar. Obras em finalização e projetos em desenvolvimento ampliarão e modernizarão os atuais 335 quilômetros de malha.
Aí ele fala alguma coisa de investimentos, tal, né? A quilometragem das linhas aí de metrô. E aí, a partir desse ponto aqui, né? Ele fala que, no momento, 4 ramais estão em obras. A secretaria também trabalha em melhorias em estações em funcionamento e na otimização de vias existentes. Confira como está o mapa da rede atualmente e veja as projeções de como as obras devem evoluir a cada ano, tá bom? Então, nesse esquema, você vê que a questão da ampliação da rede metroviária de São Paulo, né, tem a ver aí então com a questão da expansão das linhas, da ampliação, da modernização, delas se tornarem melhores, otimização. Então, novamente, a ideia de se tornar melhor, né, de progredir, de melhorar, mas também aqui, além disso, a ideia delas se tornarem cada vez mais complexas, né, e cheias de ramificações, cada vez com mais linhas, tá bom? Então, aqui um outro exemplo do uso do termo evolução num contexto não biológico. Gente, aqui um site que eu encontrei há um tempo atrás chamado Evolução Plotagens. Então, o textinho aqui fala um pouco disso. A Evolução Plotagens é uma empresa com mais de 10 anos no mercado. No início, executava apenas impressões de projetos de engenharia e arquitetura, mas passou por uma grande evolução e hoje atua também na área de comunicação visual. Então, após passar por esta evolução, né, a empresa hoje também atua na área de comunicação visual, ou seja, ela ampliou a sua área de atuação, né? Passou a atuar em mais áreas, além dos projetos, das impressões de projetos, e isso a empresa caracterizou como sendo uma evolução dessa empresa, tá? Além disso, tem um pequeno textinho aqui complementando. Nossos clientes contam com equipamentos de última geração, bem como a facilidade de receberem seus trabalhos em seus estabelecimentos com a maior comodidade. Então aqui falando aí, né, dos equipamentos de última geração, dando a noção também de que após essa evolução, essa empresa passou a trabalhar com equipamentos mais modernos, de última geração, os melhores que existem aí à disposição dos seus clientes, tá bom? Então mais uma situação em que o termo evolução aqui está associado a melhorar e ampliar, né? Como nós vimos em outras situações também. Gente, uma outra situação que apareceu, né? Quando eu coloquei o termo evolução e fui ver algumas imagens associadas. Então, por exemplo, eu vi essa pequena charge falando aqui, então, da evolução da televisão. E quando ele fala da evolução da televisão, na verdade ele mostra a televisão no ano de 1990, a televisão no ano de 2008. Quando ele falou que a televisão evoluiu, quer dizer, ela se tornou mais fina e melhorou. A sua tecnologia se tornou melhor, tá? Então, novamente, a ideia de evolução aqui implícita a noção de que houve uma melhora, um progresso na tecnologia da televisão. Mas a brincadeira aqui está associada a quê? A evolução da televisão que nós estamos vendo talvez não tenha sido assim tão boa para a saúde humana como a gente está percebendo aqui, né? No caso da pessoa que se tornou mais obesa e ao contrário da televisão, a pessoa se tornou mais gordinha e mais obesa, tá bom? Mas aí uma charge, uma brincadeira associado ao uso do termo evolução. Bom, gente, além dessa questão do uso do termo evolução, também acho que vale a pena eu comentar com vocês uma das imagens mais marcantes aí, né, que está associada à evolução e que mais aparece aí nos mecanismos de buscas, que está associado aí à chamada escada do progresso na evolução humana. Então, isso é uma imagem que acaba mostrando uma visão completamente equivocada e distorcida da evolução, tá? A imagem típica do macaquinho que vai se tornando mais, a sua postura vai ficando ereta até que ele se torna aqui um ser humano, tá bom? Então aqui, ao longo das nossas aulas, vocês vão perceber que nós vamos pensar sobre essa imagem e perceber que existem alguns erros associados a essa noção de evolução desta imagem aqui. Porém, essa imagem ela está muito fortemente marcada aí na visão assim da maioria das pessoas em relação à evolução humana. E
Essa imagem dá a entender que além desse macaquinho ter se tornado aqui um homem pela mudança da sua postura, também implícito a essa imagem tem uma noção aqui de progresso, de que o macaquinho está melhorando, progredindo e virando um ser humano. A gente pode perceber isso por meio de algumas imagens que são usadas para se fazerem muitas charges tendo como referência essa imagem. Então vejam comigo algumas dessas charges. A primeira delas aqui, você tem essa evolução humana, o macaquinho aqui, então, melhorando tornando a sua postura mais ereta, mas depois esse homem se tornando obeso e aqui no final uma imagem de um porquinho, né? Então, para que essa imagem tenha o efeito de humor, você tem que ter aqui a ideia de que você tem um aumento, né, da melhoria aí ao longo desse processo evolutivo até se chegar aqui nessa mudança no efeito que é o porquinho no final dessa escada aqui, entre aspas, do progresso, tá? Uma outra imagem que eu encontrei, então você tem aqui a evolução, a escada da evolução humana, a escada do progresso, depois o homem se utilizando de ferramentas até chegar à postura, novamente sentadinho aqui, parecendo até o macaquinho do início dessa sequência, no seu computador, no seu laptop, seja lá o que for. E até associado a essa imagem existia lá uma sequência de telefones, né? Logicamente que aqui já é uma imagem relativamente antiga, mas uma sequência de telefones falando também aqui da evolução dos celulares, dos aparelhos, dos smartphones, certo? Uma outra imagem aqui, você tem a escada do progresso, né? O macaquinho aqui virando o homem, mas o último deles aqui, ele acaba se virando para os outros e fala: parem de me seguir, seus imbecis deformados. Então, aqui você tem uma brincadeira que o último fala: bom, parem de me seguir aí. E isso só tem sentido, só faz sentido quando a gente tem implícita a ideia aqui, então, da escada do progresso nessa imagem de evolução. E ainda nessa questão da escada do progresso, eu encontrei um site que comercializa camisetas, né? E muitas das estampas de camisetas que eu encontrei tinham a ver com essa escada do progresso. Então aqui eu peguei, por exemplo, 4, para vocês verem, 4 exemplos, né? Aqui uma pessoa que faz escalada aqui, né? Uma pessoa que faz motocross, alguma coisa assim. Uma pessoa que joga basquete, uma pessoa que faz esqui, né? E aí você vê que a ideia é que você tem, então, a ideia do progresso. A evolução humana, por exemplo, se a pessoa usasse essa imagem aqui na sua camiseta, isso aqui está implícito a ideia de que a evolução humana, né, o melhor da evolução, a pessoa mais evoluída seria aquela pessoa que joga basquete, por exemplo. Então, implícita essa ideia da escada aqui essa escada do progresso, dessa evolução humana, existe uma ideia de progresso e de que o último estágio seria, entre aspas, aí, o melhor da evolução humana, tá bom? Então, ao longo das nossas aulas, vocês vão perceber que isso aqui nessas imagens existem distorções relacionadas aí ao conceito efetivamente do que seja a evolução humana. Bom, pessoal, e aí, ao buscar aí o conceito, a definição de evolução, num dos grandes aí, num dicionário muito respeitado da língua portuguesa, eu encontrei aí 11 significados, né? Estou mostrando 6 aqui, mas tem uma outra imagem para mostrar outros 5 significados do termo evolução em contextos muito diferentes, sendo que apenas 2 deles se referem à evolução no campo da biologia. Então, só para vocês terem uma noção, né? Então, aqui a gente tem o primeiro, ato, processo ou efeito de evoluir. O segundo, que vem do campo militar, padrão formado, constituído ou simulado por uma série de movimentos, especialmente de soldados, navios, que se dispõem em linha de batalha ou desfile militar. Uma manobra, por exemplo, que está mostrado aqui, a evolução do batalhão, por exemplo, como está mostrado aqui, tá? Terceiro significado, qualquer série de movimentos desenvolvidos contínua e regularmente, geralmente completando um ciclo harmonioso. Então, aqui alguns exemplos, né? Evolução do ginasta, evolução de um casal de dançarinos, evolução de uma escola de samba.
Outro significado, movimento circular, giro, volta. Outro ainda, todo o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento de um saber, de uma ciência, etc. Então aqui, alguns exemplos: evolução da historiografia, evolução da física quântica, evolução da tecnologia, no sentido do desenvolvimento e aperfeiçoamento de um campo do saber, tá? Depois, um outro significado que aparece aqui, produto de um conhecimento, de uma técnica, de um saber que se desenvolveu. Então, por exemplo, aqui, a luz elétrica é a evolução de séculos de pesquisas. Então, aqui você tem 6 significados até agora do termo evolução. Gente, aí aqui o 7º significado, processo gradativo progressivo de transformação, de mudança de estado ou condição, progresso. Então aqui você vê alguns exemplos desse significado, ó. Evolução das instituições sociais nas democracias participativas, evolução de uma doença, evolução escolar de um aluno e assim por diante, né? Aí aqui, no campo da astronomia, movimento periódico de um astro em torno de um outro principal. Revolução, por exemplo, então a evolução dos planetas, né? Quando ele está, então, girando ou movimentando-se em torno de um outro, né, de um outro astro. E aqui nós temos 2 significados que são os significados efetivamente associados à biologia, né? Então isso só para a gente começar, né, a ter uma noção do conceito da evolução na biologia. Nós temos aqui então, primeiramente, na biologia, qualquer mudança nas características genéticas de um organismo ou população de uma geração para outra. Então aqui eu já vou começar a destacar os aspectos importantes da evolução na biologia. Primeiro, tem a ver com mudança, tá? Então esse é um aspecto importante para vocês estarem atentos. Segundo, seriam mudanças nas características genéticas, e nós vamos ver na sequência aí, especialmente das populações. E características que vão passar de uma geração para outra, tá? Eu já vou detalhar um pouquinho mais com uma definição aí de um biólogo, mas essas 3 ideias é importante que vocês já estejam atentos. A outra definição, ainda da biologia, teoria segundo a qual as espécies se modificam ao longo do tempo, graças à variação genética e à seleção natural. Também evolucionismo, neodarwinismo ou darwinismo. Então aqui, novamente, a ideia de modificação, mudança ao longo do tempo, tá? A última definição que estava presente no dicionário vem do campo da filosofia, e aí aqui vai mostrando então o processo de desenvolvimento natural, biológico e espiritual, discutido no pensamento de 2 filósofos importantes como Spencer e Bergson, em que toda a natureza, com seus seres vivos ou seres inanimados, se aperfeiçoa progressivamente, realizando novas capacidades, manifestações e potencialidades. Cuidado com isso, porque no campo da biologia não existe essa ideia de aperfeiçoamento, mas sim de mudança, de modificação, tá bom? Essa ideia de aperfeiçoamento progressivo está mais associado à evolução quando pensada no campo filosófico, mas no campo biológico a noção essencial que vocês têm que ter é a noção de mudança e de modificação, tá bom? Gente, reparem, por exemplo, que os 3 grandes evolucionistas do século XIX, Charles Darwin, na Inglaterra, Jean-Baptiste Lamarck, na França, e o Haeckel, presente na Alemanha, eles não usavam o termo evolução, mas eles usavam outros termos que davam essa noção de que, ao longo das gerações, ocorriam modificações, mudanças, transformações. Então, o Darwin utilizou o termo descendência com modificação, ou seja, os filhos terem diferenças, modificações em relação aos pais. O Lamarck utilizava o termo transformismo e o Haeckel, na Alemanha, utilizava o termo transmutações ou teoria das transmutações. Então daqui eu quero que vocês observem bem essa noção de evolução associada à mudança, modificação. Bom, gente, então, para nós encerrarmos e chegarmos ao ponto essencial dessa nossa aula, aqui nós temos o conceito do que seja efetivamente a evolução biológica ou evolução orgânica, né?
E esse conceito ele foi proposto aí por um biólogo evolucionista muito importante chamado Futuyma no ano de 1992, em que ele disse que a evolução biológica ou orgânica é a mudança nas propriedades das populações dos organismos que transcendem o período de vida de um único indivíduo. Então eu gostaria que daqui vocês observassem 3 aspectos importantes do conceito de evolução. Primeiro, evolução significa mudança, modificações, né? Transformações. Segundo, é uma mudança nas propriedades das populações. Então, o olhar que nós temos que ter para pensar em evolução não é um olhar sobre cada indivíduo apenas da população, mas na população como um todo, tá? E o terceiro aspecto, essas mudanças transcendem o período de vida de um único indivíduo, ou seja, são mudanças que são passadas de geração para geração. Então nós podemos observar essas ideias na sequência do texto que está aqui. Então o texto continua. A ontogenia de um indivíduo, quer dizer, o desenvolvimento de um único indivíduo ao longo da sua vida, não é considerada evolução. Organismos individuais não evoluem. As mudanças nas populações que são consideradas evolutivas são aquelas herdáveis via material genético de uma geração para outra. Aqui vale acrescentar essa observação, né? Então, para que uma mudança evolutiva efetivamente aconteça e possa transcender o período de vida de um único indivíduo, ela tem que ser passada de uma geração para outra pelo material genético, pelo DNA, tá? E aí aqui uma pequena complementação, a evolução biológica pode ser pequena ou grande, substancial. Ela abrange tudo, desde pequenas mudanças na proporção de diferentes genes dentro de uma população, tais como aqueles que determinam o tipo sanguíneo, até as alterações sucessivas que levaram os primeiros proto-organismos muito simples a se transformarem em caramujos, abelhas, girafas e dentes de leão. Tá bom? Então, com isso, nós aí vimos esse conceito de evolução. Com isso, finalizamos essa nossa primeira videoaula, essa introdução à evolução. E aí na nossa próxima videoaula nós vamos começar a discutir algumas teorias, algumas ideias de forma um pouquinho mais aprofundada de alguns cientistas que tentaram explicar de forma um pouco mais precisa como acontecem os processos evolutivos, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem, me perguntem. Até a próxima videoaula, gente. Um abraço, até mais.